Olá pessoal, tudo bem? Professor Nathaniel. No vídeo passado que eu publiquei aqui no canal, nós fizemos uma passada geral nas opções do VirtualBox. Como eu falei naquele vídeo, a intenção que eu tenho não é de transformar vocês em especialistas do VirtualBox. Até mesmo porque o VirtualBox ele é muito bacana, muito dinâmico para fins didáticos, para você testar novas ferramentas, para você fazer as suas instalações, testar novas distribuições Linux, embora também a gente possa instalar o Windows, Mac e por aí vai. Vários sistemas operacionais são possíveis de serem instalados no VirtualBox. Só que, como eu falei, para fins didáticos. Não é a melhor solução para servidores. Para servidores nós temos várias outras soluções mais interessantes. Eu já encontrei o VirtualBox sendo utilizado em produção em pequenas redes. Funciona, mas não é a melhor solução, certo? Então, se você não viu esse vídeo com explicações básicas do VirtualBox, eu vou deixar um card aqui para que você possa clicar lá e assistir novamente com calma. O vídeo eu creio que está bem explicadinho, mas mesmo assim, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida ainda, pode entrar em contato diretamente comigo ou colocar nos comentários do vídeo. Tá? Eu terei o maior prazer em responder. Pegando o gancho no VirtualBox, a gente vai utilizar ele para fazer hoje a instalação do Debian 10 64 bits. Eu já tenho muito tempo de experiência, quase 20 anos utilizando Linux. Eu já fiz várias implementações de servidores, tanto com Debian, com Ubuntu, com Red Hat, com Oracle, Linux. Já fiz instalação do Mandriva, Mandrake, Connective, tá? E por aí vai. Isso é algum tempo já de experiência. Mas eu gosto muito do Debian 10. Primeiro porque ele tem a garantia de que ele vai ser sempre livre. E por isso existe uma briga na nossa comunidade de software livre, né, entre Debian e Ubuntu, porque quem defende mais o Debian diz que o Ubuntu está muito permissivo, colocando muitos pacotes fechados e proprietários, né? Embora no Debian a gente também consiga colocar alguns pacotes como drivers proprietários da NVIDIA, por exemplo, né? Mesmo assim, o Debian eu acho ele muito versátil, com uma rica documentação. É fácil de você encontrar documentação sobre Debian para que você possa utilizar ao seu proveito. É um servidor estável. Eu já fiz a comparação com o Ubuntu, né, em relação a os pacotes proprietários, mas eu chamo a atenção que o Debian ele tem pacotes com as versões um pouco abaixo das versões dos repositórios do Ubuntu. No entanto, né, mesmo sendo versões um pouco abaixo, são pacotes que são estáveis, né? Só entra ali, só é disponibilizado para ser utilizado se os pacotes estão realmente estáveis. Legal? Então é uma das distribuições Linux mais utilizadas no mundo para implementação de servidores. Legal? Então fica comigo, acompanha esse vídeo aí com calma, tranquilidade, tá? E a gente vai verificar todas as etapas da instalação do Debian de uma forma simples e objetiva. Legal? Mais uma vez, eu também não quero que não quero com esse vídeo te transformar no maior especialista em Debian, certo? E nos meus vídeos eu não vou ter essa intenção de preparar vocês para certificação ou seja o que for. Eu quero que vocês aprendam a utilizar e por isso eu vou tentar utilizar a linguagem mais simples possível. Tudo bem? Então antes de continuar, não esquece de dar o like, se inscreve aqui no meu canal e isso vai me dar gás para continuar gravando novos vídeos, beleza? E assim que eles forem lançados, você vai receber uma notificação caso você clique no sininho. Vamos lá? Até mais! Agora, nós vamos fazer a instalação de um Debian 10 64 bits. Eu já estou aqui na página do Debian. Eu já possuo meu VirtualBox instalado e agora eu preciso obter
uma imagem de instalação do Debian. Para isso, pessoal, logo na primeira página, eu achei muito bacana isso. Eles já colocaram um link de download de cara para gente, e quando a gente clica, ele permite fazer o download do Debian 10.9 AMD64 netinst.iso. O que vem a ser isso aqui? .iso significa que isso é uma imagem de um CD de instalação. É uma conversão de um CD de instalação em um arquivo único, tá? Que foi padronizado com a extensão .iso. Debian 10.9 é a versão do Debian. A AMD64 é a arquitetura dele, que não tem nada a ver com o processador AMD. Ele é AMD64 para dizer para a gente que é um sistema operacional de 64 bits. E NetInst, pessoal, ele significa que é uma versão enxuta do Debian, que contém ali o núcleo, o kernel e alguns aplicativos básicos do Debian nessa imagem .iso, mas que ele tem a capacidade de instalar mais algumas coisas, mais alguns ambientes de área de trabalho, ambiente gráfico propriamente dito, um serviço ali de impressão, um servidor SSH. Ele permite com que a gente faça isso através da internet, através dos repositórios de internet durante a instalação, não depois, mas durante a instalação ele permite com que a gente faça isso. Tudo bem? Então vocês podem fazer aqui o download dessa imagem .iso. Vocês vão deixar aí aonde vocês acharem melhor. Vocês vão salvar num diretório onde vocês consigam achar fácil, né? E a gente vai partir para o nosso VirtualBox. Então aqui está o nosso VirtualBox. Eu vou iniciar a nossa instalação através do botão Novo. Aqui em Novo, eu vou criar o nosso... Eu vou começar a instalação do nosso sistema operacional Debian 10, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, servidor Debian 10, opa, saiu Debian, Debian 10 modelo. Por que modelo? Quando eu finalizar a instalação desse VirtualBox 10, eu vou deixar ele com um modelo para eu não precisar fazer novas instalações do Debian. Então eu faço uma vez, guardo ele ali, e o VirtualBox vai permitir com que eu faça clone dessa máquina. Olha, do jeito que está, certo? Então, a qualquer momento eu vou poder fazer um clone dessa máquina virtual, dar um outro nome e fazer novas configurações nele. Quando eu escrevi em Debian 10, ele já mudou aqui o tipo, né, para Linux. Eu tenho aqui, ó, quais são os tipos de sistemas operacionais que eu posso instalar nesse VirtualBox. Então eu coloco aqui o Linux, a versão Debian 64 bits, certo? Aqui nós temos outras várias versões aqui mais conhecidas de Linux. Se por acaso a distribuição Linux que você esteja querendo instalar não está listada aqui, você vem e escolhe pelo kernel, aqui é o kernel de 2.6 até 4. Alguma coisa, 64 bits, 32 bits, né, ou outro Linux. Agora o que é interessante, vocês estão vendo que nós temos versões aqui 32 bits e 64 bits. Pode acontecer que no computador de vocês só apareça a versão 32 bits. Ué, o que eu fiz errado? A princípio, vocês não fizeram nada errado durante a instalação do VirtualBox. O que acontece é que o VirtualBox ele vai reconhecer o processador do computador de vocês. A partir dos processadores Dual Core, Core i2 Duo e tudo mais, nós temos a possibilidade de instalar sistemas operacionais 64 bits nas nossas máquinas. Só que para várias máquinas, computadores, PC, tanto faz, eles não vinham com essa configuração habilitada na BIOS. Então você, se for o seu caso, de não aparecer aqui a versão 64 bits, apenas 32 bits, reinicia o seu computador, vai lá na BIOS,
e procura uma opção relativa a suporte à virtualização, né? E habilita essa opção. Reiniciando o computador, provavelmente o VirtualBox já vai liberar aqui a possibilidade de fazer a instalação de máquinas 64 bits. Tudo bem? Aqui ele exibe para mim o diretório padrão, onde essa máquina vai ser gravada. Você pode personalizar aqui nesse momento, se você desejar. Vamos para o próximo. Aqui ele fala qual o tamanho de memória que eu vou utilizar. Memória RAM, a nossa memória principal. Logicamente você não pode extrapolar a quantidade de memória RAM que a sua máquina física tem. Esse notebook aqui ele está com 8 GB de RAM, por isso que ele está mostrando aqui, ó, 892 MB, tá? E ele já sugere para mim 1024 MB, que dá 1 GB de memória RAM. Para a nossa máquina virtual Debian, sem ambiente gráfico, 1 GB de RAM é muito mais que o suficiente. Vocês vão ver na prática que o poder que o Debian sem um ambiente gráfico tem de transformar máquinas bem modestas em excelentes servidores, certo? Então vou deixar aqui no padrão 1 GB de memória RAM. Próximo. Gente, para eu instalar um sistema operacional eu preciso de um disco rígido onde esse sistema vai ser instalado. Nessa etapa ele permite com que a gente faça a criação de um disco rígido. Quais são as opções que ele dá? Não acrescentar um disco rígido virtual, criar um novo disco rígido virtual ou utilizar um disco já existente, certo? Aí, toda turma, alguém me pergunta, professor, mas por que que eu vou criar uma máquina virtual sem um disco rígido virtual? Ora, existem sistemas que rodam direto do CD ou direto do pendrive e da mesma forma existem sistemas que rodam obtendo todo o sistema operacional através de boot PXE, aliás, de boot pela rede, certo? É o caso do que a gente chama de terminal burro ou Team Client. Vocês podem ver isso em várias lojas de departamento, por exemplo. Tem aqueles terminais onde os funcionários fazem consulta, entram no sistema, consulta estoque, consulta preços, ou até mesmo em supermercado, né? Nos caixas do supermercado você não vai encontrar uma CPU gigante lá. Então normalmente é um sistema ali, é um Team Client que vai pegar todo o sistema operacional de um servidor que está na rede, certo? E aí realmente não há necessidade de um disco rígido na própria máquina. Utilizar um disco rígido virtual existente, você pode copiar, alguém pode lhe passar esse disco virtual, você pode encontrar na internet um disco virtual pronto, não tem problema. Vocês podem clicar nessa opção, indicar o caminho e dizer qual é o disco. Ou você pode criar um novo disco, como está aqui na opção do meio. Que eu vou criar. Formatos. Normalmente eu uso o formato padrão, que é o formato VDI, né? Mas temos mais outros formatos aqui, do VHD, VMDK, que é um formato que é bem utilizado com máquinas VMware, né? Quando está utilizando o virtualizador da VMware. Mas vamos manter aqui o nosso disco .vdi, tá? Como padrão. Próximo. Agora ele pergunta se o meu disco rígido vai operar no modo dinamicamente alocado ou tamanho fixo. O que isso significa? Se eu escolher que o meu disco seja de tamanho fixo, lá naquele diretóriozinho que vocês viram, onde será criado o diretório da máquina virtual e dentro dele os arquivos necessários, ele vai criar um arquivo de disco com a extensão .vdi. Em tamanho fixo, esse arquivo .vdi vai ser exatamente do tamanho que você determinar que o disco que será a capacidade do disco rígido. Então, se você criar um disco rígido de 50 GB de armazenamento e operar no tamanho fixo, significa que lá na sua instalação física, no diretório referente a essa máquina virtual, vai ter um arquivo .vdi de 50 GB. Agora, o que eu acho mais interessante é trabalhar com um modo dinamicamente alocado. Nesse modo, o seu arquivo .vdi referente ao disco rígido,
ele vai ser vai ser criado com poucos kbytes de armazenamento, mas ele vai crescendo à medida com que você vai utilizando. À medida com que você vai utilizando a máquina virtual, gravando dados nela, esse arquivo .vdi vai crescendo. Tá? Vai ser como se fosse o seu próprio disco rígido. Seu disco rígido tem um tamanho ali de 500 GB, por exemplo, né? E aí você não consome os 500 GB de uma vez, você vai consumindo aos poucos. Dessa mesma forma é o dinamicamente alocado. Próximo. Aqui agora é o tamanho do meu disco rígido. Então aqui ele está dizendo já ó, qual é o caminho. Dentro daquele diretório padrão vai ser criado esse diretório servidor Debian 10 modelo. E dentro dele vai ser criado o servidor Debian 10 modelo .vdi, que é o meu disco virtual. Ele sugere 8 GB, mas eu gosto, sim, sempre por padrão, para fins didáticos, colocar 20 GB. 8 GB dá e sobra, mas eu gosto de 20, né? Para fins didáticos, como eu falei. E agora eu vou criar. Bom, minha máquina virtual está criada. Eu posso fazer alguns ajustes finos nessa máquina antes de ligar ela propriamente dito. Então, com a máquina selecionada, eu posso vir aqui em configurações e percebo que já tem uma lista aqui resumida do que essa máquina possui, mas eu vou em configurações para ter mais detalhes. Na aba geral, eu posso fazer a modificação do nome, do tipo, da versão do sistema operacional. Aqui em avançado, eu posso mudar o diretório onde vão ficar gravados os snapshots, tá? E aí mais para frente eu explico para vocês o que é um snapshot. Eu acho que é uma coisa extremamente inteligente que já salvou muita instalação, principalmente de serviços em produção, tá? Descrição da minha máquina virtual e criptografia de disco se eu quiser, certo? Aqui em sistema é mais interessante. Vamos supor que eu criei minha máquina lá, minha máquina virtual, e ela está topando a memória, ou seja, está esgotando toda a memória. Eu posso desligar minha máquina virtual, vir aqui na barrinha e dar mais memória, né, para essa máquina virtual. Vou voltar aqui para 1024, certo? Aqui eu também consigo alterar a ordem de inicialização, a ordem de boot da minha máquina virtual, certo? Da mesma forma como vocês fazem numa máquina física, né? Pode selecionar a ordem de inicialização. Por padrão ele coloca aqui disquete. Depois do disquete, se ele não achar o sistema operacional, ele vai procurar em um disco de instalação, um disco ótico, né? O referente a um CD-ROM. Se ele não encontrar, ele vai para o disco rígido. E por fim, ele iria aqui procurar um boot PXE na rede, mas ele está desmarcado da ordem, então ele não vai procurar, certo? Temos mais uma outra sequência de configurações que a gente não vai abordar agora, não é prático para a gente. Como eu falei para vocês, eu não vou tornar vocês especialistas em VirtualBox, mas eu quero pelo menos passar uma prática básica para que vocês possam trabalhar com ele. Processador também. O meu processador aqui desse notebook que eu estou utilizando tem 4 núcleos. Então eu posso definir até 4 núcleos para essa máquina trabalhar, certo? Um núcleo só uma CPU já é muito mais que o suficiente para a gente trabalhar com essa máquina virtual Linux. Tá? E mesmo assim eu posso restringir qual é a porcentagem de desempenho que ele vai ter, certo? Então aqui tem mais alguns outros suportes, suporte VTX ou MDV, que são as tecnologias de virtualização que vocês têm que procurar lá na BIOS do computador, caso vocês não consigam criar as máquinas 64 bits, certo? E a parte de aceleração também aqui, interface para virtualização, qual é a interface que a gente vai utilizar. Eu normalmente deixo no padrão, eu não acabo não mexendo nisso aqui. Questão de monitor, eu posso definir aqui memória para vídeo, qual é a controladora gráfica, habilitar a aceleração, tela remota, né?
Perceba aqui que ele utiliza, inclusive, como o protocolo é o RDP, ele vai utilizar realmente a mesma porta do RDP por padrão, tá? RDP é aquele protocolo que a gente utiliza para desktop remoto da Microsoft por padrão, né? Mas que a gente consegue implementar em Linux também. E aí, a partir de uma máquina que tenha um cliente RDP, você consegue abrir a tela dessa máquina virtual nesse cliente remoto. Gravação também. Posso utilizar uma funcionalidade de gravação para gravar a atividade da minha máquina virtual. Tudo bem? Pode utilizar para gravar videoaulas, mas eu nunca utilizei não. Eu prefiro outras tecnologias. A partir de armazenamento, aqui eu posso adicionar novos discos rígidos, adicionar novas controladoras e por aí vai. Mas por padrão aqui ele vai exibir para gente uma controladora SATA. Então é como se fosse um disco rígido SATA aqui, ó, com a extensão .vdi, certo? E uma controladora IDE que tem um CD-ROM aqui vazio. Tudo bem? Então aqui a gente pode fazer a configuração dele de forma a adicionar uma imagem .iso para ser utilizada como se fosse um CD de instalação, tá? A gente vai ter a oportunidade de fazer isso quando a gente for iniciar a máquina pela primeira vez. Áudio. Aqui tem uma controladora de áudio. É muito útil para quando você está utilizando máquina virtual Windows, né? E aí ele utiliza a parte de som para mapear o som para as caixas de som da sua máquina. Como a gente vai utilizar esse Debian para fins de servidor, não precisa de áudio. Então é um recurso a menos que vai ser consumido pela minha máquina virtual. Deixa desabilitado. Normalmente eu deixo a parte de rede por último, então vamos pular aqui para portas seriais. Posso mapear até 4 portas seriais da máquina física para minha máquina virtual. Tá? Se tiver algum dispositivo serial, pode ser mapeado. Da mesma forma que o USB, tudo bem? Nessa máquina virtual eu não vou utilizar nenhum dispositivo USB, então eu posso desmarcar para liberar algum recurso desnecessário, né, que seja consumido desnecessariamente. Na parte de pastas compartilhadas, o que significa? Pastas compartilhadas eu posso criar um mapeamento de uma pasta que está na minha instalação física e ele vai aparecer como uma unidade compartilhada lá dentro da máquina virtual. Então é muito útil para quando você está utilizando, fazendo download de arquivos, por exemplo, na sua máquina física, você joga para essa pasta compartilhada e automaticamente já vai estar disponível dentro da máquina virtual. Muito bacana. Aqui tem a interface do usuário que dá para a gente fazer algumas personalizações, né, das opções. E mais uma vez eu nunca mexo nisso aqui, certo? Vamos para a rede. Eu sempre deixo a explicação da opção de rede por último, porque demanda um pouquinho mais de atenção, principalmente para quem não tem conhecimento de redes de computadores. Tudo bem? Então eu quero que num primeiro momento você pense no computador que você está utilizando agora, que forma que ele está conectado à rede. Ele pode estar conectado à rede via wireless, né? Vocês têm aí em casa, a maioria das pessoas hoje tem em casa um roteador sem fio, seja da operadora, seja um roteador que vocês mesmos configuraram, um adicional, né? Um que seja um que tenha mais recursos, né? Melhor desempenho. Ou como eu, que adoro a rede cabeada, né? Saiu passando cabo para o máximo de equipamentos possíveis. Tudo bem? Quando você está conectando o seu computador na sua rede local, você faz parte, né, desse mesmo segmento de rede. Quando você vai navegar na internet, os pacotes da sua máquina física eles vão ter que passar pelo roteador do provedor, não é isso? Seja qual for que você assine, certo? Os pacotes que saem da sua máquina com destino à internet passam por esse roteador e nesse momento cada pacotezinho ele passa por uma tradução de endereço IP.
Ou seja, lá naquele pacotinho está dizendo que esse pacote se originou no seu computador. Então vamos supor que o seu computador tem um endereço 192.68.0.100. Quando ele passar pelo roteador, esse endereço vai ser substituído pelo endereço que o roteador recebeu do provedor de internet. Tudo bem? Porque você pode pesquisar um pouco mais a fundo, se você desejar, mas o endereço 192.68.0.100 ele é um endereço de classe C, é um endereço IP de classe C de uma faixa de endereços privados que só trafegam dentro das redes locais. Então, por isso que na maior parte dos lares, né, nós temos endereço 9268.1.0, alguma coisa, tanto faz, né? E aí, essa atividadezinha, essa função que o roteador faz de substituir o seu endereço local, o 9268.0.100, pelo endereço que ele recebeu do provedor de internet, se chama NAT, tá? Network Address Translation, ou tradução de endereço de rede. No caso da nossa máquina virtual, se nós deixarmos aqui um adaptador de rede, no máximo podemos usar 4 na nossa máquina virtual. Se a gente deixar esse adaptador em modo NAT, o que significa? O VirtualBox vai entregar automaticamente um endereço IP para sua máquina virtual, o seguinte endereço IP: 10.0.2.15. Tá? Pode fazer o teste. Sua máquina virtual vai ter este endereço IP. Quando a sua máquina virtual for navegar na internet ou até mesmo na sua rede local, ele vai sofrer um NAT com a sua interface de rede da máquina física que está conectada à rede local. Então aquele 10.0.2.15 vai ser substituído em cada pacotezinho, vai ser substituído por um 9268.0.100, que é o endereço da sua máquina, é o endereço exemplo que a gente está usando aqui. Tá? E aí isso significa que ele sofreu um NAT, uma tradução de endereço, certo? Agora, a gente pode pegar a nossa máquina virtual e deixar ela no mesmo nível, né, de segmento de rede que a sua máquina física também está operando. Para isso, nós colocamos a placa em modo bridge. Placa em modo bridge, o que significa? Que a sua interface de rede virtual ela vai passar pela interface física do seu computador de forma transparente. Ou seja, a sua máquina virtual ela vai receber toda a conectividade diretamente do seu roteador doméstico ou do servidor DHCP da sua rede local. Tudo bem? O importante aqui da placa em modo bridge é selecionar exatamente qual é a interface que você usa e que está conectada à sua rede local. Aqui no caso do meu Linux Mint, eu tenho uma ENO1, que é a minha interface Ethernet, minha rede cabeada. E eu tenho um WLP3S0, que é referente à minha interface Wi-Fi, certo? Aí no Windows, vocês vão achar outros nomes, logicamente, né? O nome da conexão de área local 0, conexão Wi-Fi, enfim. Vocês só tem que selecionar exatamente qual é a interface que vocês têm que está conectada à rede local. Tudo bem? Temos aqui ainda avançado, né, que a gente pode colocar o tipo de placa, modo promíscuo. Se a gente estiver utilizando, fazendo testes de captura de pacote, por exemplo, eu posso ligar o modo promíscuo para que a minha placa consiga receber mais informações, mais pacotes que não são exatamente endereçados a ela. E eu posso também aqui personalizar um endereço MAC ou clicar aqui para ele gerar automaticamente um endereço MAC para essa interface de rede. Tudo bem? Tem uma terceira opção que eu uso bastante em algumas práticas, que é placa de rede exclusiva de modo hospedeiro host only. Aqui nesse caso, né, eu seleciono uma daquelas duas interfaces host only, que vai deixar essa máquina totalmente isolada
da minha rede local, certo? Para minha prática aqui, pessoal, para a maior parte das minhas práticas, eu seleciono a placa em modo bridge, pois como eu falei para vocês, ele vai receber um IP do meu servidor HCP da rede. Essa máquina virtual vai estar disponível na minha rede no mesmo segmento que as outras máquinas físicas, certo? Ela vai prover serviços, vai ter conectividade exatamente como uma outra máquina qualquer da minha rede. Tudo bem? Aqui eu dou OK e eu espero que vocês tenham compreendido alguma dessas funcionalidades, certo? Agora a gente vai fazer a vamos dar início à instalação propriamente dita do nosso Debian. Então aqui com a nossa máquina selecionada, eu vou clicar em iniciar. Como falei para vocês anteriormente, no primeiro início da máquina virtual, primeira vez que a gente liga essa máquina virtual, ele pede para a gente indicar aonde está o nosso CD de inicialização, certo? Vocês vão clicar aqui na pastinha laranja, vai abrir esse seletor de discos óticos. Muito provavelmente o de vocês vai estar vazio. O que vocês vão fazer? Acrescentar, procura lá no sistema operacional de vocês, aonde vocês gravaram aquele download do Debian, né? Tem aqui, ó, Debian 10.9 MD64 NetInst, ok? Clica aqui, manda abrir, ele vai aparecer aqui na lista, certo? E clicando nele de novo, você vai em escolher. Tem que aparecer aqui o nome da ISO, né? E o tamanho dela. E a gente vai clicar em iniciar. Olha, legal. Clicando na máquina virtual, vocês viram que o meu mouse sumiu. Ou seja, eu estou preso dentro da máquina virtual. A partir de então, eu posso usar o teclado, né, e o mouse se tiver um ambiente gráfico que o mouse seja útil, né? Até então aqui a gente só tem o teclado como nosso companheiro. Para eu voltar aqui para a minha máquina física, eu vou usar o Ctrl direito e o meu mouse já está livre de novo, certo? Antes de prosseguir, deixa eu passar aqui algumas opções do nosso menu superior, onde nós temos aqui a janela da máquina virtual, não confundo com a janela do VirtualBox, tá? É a janela da máquina virtual, onde eu tenho aqui arquivos que a gente pode ver as preferências da máquina virtual, operações de rede, né? Avisos. Ele pode estar exibindo para vocês aqui algumas faixas com avisos, né? Que vocês podem clicar nos ícones no final para ignorar. Na questão da máquina, configurações da máquina, criar um snapshot, que é tirar uma foto do estado atual da máquina virtual. E se a gente fizer besteira nessa máquina virtual, a gente pode restaurar exatamente como ela estava quando a gente clicou no snapshot. Informações sobre sessão, gerenciador de arquivos, pausar a máquina, reinicializar, são opções interessantes, tá? Desligamento por ACPI é aquele comando que a gente envia para a máquina para que ela possa desligar sozinha, certo? Ela encerra todos os processos e faz o desligamento da máquina de forma correta, tudo bem? Na parte de visualizar, eu tenho aqui a questão de colocar a máquina em tela cheia. Vocês vão ver que aqui no final tem uma tecla de atalho, que é o host mais F. O que é o host? É aquela nossa tecla de atalho do host, que é o nosso Ctrl direito ou o Alt GR, se vocês fizeram essa configuração. Tá? Modo escalonado, que vai permitir com que a gente redimensione a janela aqui para vocês poderem enxergar melhor a máquina virtual. Ajustar o tamanho da janela, ele vai tentar ajustar a resolução da tela da máquina virtual automaticamente quando vocês redimensionarem a janela. Fazer uma captura da tela, gravar a tela, criar aqui a seção de tela remota para usar um cliente RDP, né? A parte aqui de configuração de barra de menu, barra de status e uma tela virtual, né? Tem a parte aqui de escalonar. Vamos tentar aqui escalonar para 150. Vocês viram que a tela ficou um pouquinho maior, né? Vamos até aumentar aqui um pouquinho mais, escalonar para 175. Legal. Dessa forma eu acho que vocês conseguem enxergar melhor aqui o nosso menu.
Na parte de entrada aqui tem a configuração de teclado. Vocês podem enviar um Ctrl Alt Del para a máquina, Ctrl Alt Backspace, Ctrl Break, inserir um insert, dar um print screen na máquina, enfim, são várias opções. Na parte de dispositivos tem aqui o nosso disco ótico, está selecionado, ó, Debian 10.9, é como se eu tivesse um CD-ROM inserido no drive dessa máquina virtual. A parte de rede eu posso fazer algumas modificações na interface de rede enquanto a máquina virtual está ligada, mas nem todas as configurações são aceitas. Tem muitas configurações precisam que você desligue a máquina para fazer esses ajustes. USB, tá? Se eu tiver aqui, ó, ele está reconhecendo alguns dispositivos USB que estão ligados na minha máquina física. E se eu clicar aqui, ele poderia fazer, né, o mapeamento desses dispositivos para dentro da máquina virtual. A parte de webcam, tá? Ele reconheceu duas, mas na verdade só tem a minha webcam padrão aqui da máquina. Tá? Ele está reconhecendo aqui como se fossem dois dispositivos, mas é a mesma coisa. Pastas compartilhadas que eu já tenho configurado ou que ele me dá a chance de configurar. A área de transferência está desabilitado e não funciona muito bem. Já adianto para vocês que não funciona muito bem essa parte de você vir aqui, ó, por exemplo, aqui no seu navegador, né, copiar um texto e querer colar lá dentro da máquina virtual, tá? Isso nunca funcionou muito bem. Arrastar e soltar da mesma forma. E essa última opção de inserir imagem de CD dos adicionais para convidado é uma opção interessantezinha também, que ele tem algumas melhorias, né, de manipulação, de experiência com a máquina virtual, mas que você precisa clicar nessa opção e fazer uma instalação manual lá dentro da máquina. Quando você está com a máquina virtual Windows e clica aqui, né, e aparece como se fosse um CD de instalação lá dentro do Windows. Você vai no Windows Explorer, faz a instalação daqueles pacotes lá que eles vão melhorar um pouco a sua experiência com a máquina virtual. Já com o Linux aqui na área de trabalho, ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Aliás, com o nosso Linux na linha de comando é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que ter um conhecimento de alguns comandos para criar ponto de montagem, montar esse CD temporariamente, fazer a instalação propriamente dita, ok? E logicamente tem um menu de ajuda também para ajudar a gente. Vou clicar aqui dentro, meu mouse sumiu de novo e já estou aqui preso na minha máquina virtual. Essa primeira tela aqui exibe para a gente um menu, né? Cujas duas primeiras opções são para fazer a instalação. Eu já vou explicar o que significa cada uma delas. Na parte de opções avançadas, tem alguns ajustes finos, né? Então, ó, uma instalação expert, modo gráfico, um modo de recuperação do sistema operacional, né? Instalação automatizada, instalação expert e por aí vai. Tem até uma versão aqui, ó, que tem um sintetizador de voz que ele vai falando as opções na tela para quem tem deficiência visual. Vou aqui no back para voltar. O menu de alto contraste, para quem tem também dificuldades visuais. Ajuda e instalação com sintetizador de voz. Pessoal, o que interessa para a gente é fazer a instalação nesse momento e eu tenho duas opções: instalação gráfica e instalação normal. Na instalação gráfica, esse Graphical Install, ele vai criar algumas janelas e vai permitir com que a gente use o mouse para fazer essa instalação. Eu não gosto muito quando envolve ambiente gráfico no Linux, porque eu acho que é recurso que é consumido desnecessariamente. Tá? Então eu prefiro fazer aqui o install, que eu acho que ele é mais rápido e é a mesma sequência de configurações do Graphical Install, certo? Então vamos aqui na opção de install. Como já fiz muita instalação do Debian, eu já sei que aqui nessa primeira janela ele pede para a gente selecionar qual idioma.
Se eu teclar a tecla P de Papa 4 vezes, ele para em português do Brasil. Então você vai no seu teclado, P, 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 para em português do Brasil, mas você fica livre aí para selecionar o idioma que você quer. Tem até tailandês lá embaixo, ucraniano, vietnamita, né? Esse aqui eu não sei nem o que que é. Deve ser alguma coisa lá do Senhor dos Anéis, dos orcs, sei lá. Vamos lá, português do Brasil, país, território ou área. Segue Brasil. Se você for português e estiver vendo esse vídeo, pode colocar Portugal. Mapa do teclado. O português brasileiro, pessoal, ele é o mapa de teclado que a gente utiliza aqui no Brasil com o cedilha. Pode ser que você esteja instalando esse Debian num servidor de um data center, né? E o KVM vai ter um teclado no padrão internacional, tá? O padrão americano internacional. Aí você vem aqui e seleciona, nesse caso, o inglês americano, certo? No nosso caso, que a gente utiliza o nosso teclado ABNT, que tem um cedilha, vai de português brasileiro. Agora ele faz uma detecção de hardware, vai ler o que tem naquela imagem ISO, né, que ele considera um CD-ROM. Vai carregar alguns componentes adicionais necessários, né, e vamos aguardar. Está carregando ali o particionador, né, todas as bibliotecas e aplicações que ele pode utilizar durante essa etapa. Detectando hardware de rede. Ora, como ele está conectado em bridge na minha rede local, ele vai receber um endereço IP automaticamente. Se por acaso ele estiver conectado numa rede local que não tenha um servidor de DHCP, você vai poder ter a opção de fazer uma configuração manual. Para servidor, é sempre indicado fazer a configuração manual da interface de rede, que a gente vai poder fazer, né, na nossa pós-instalação. Então, nesse momento, pode deixar ele em DHCP automático, né, porque a gente vai fazer essa configuração depois. Bom, agora ele pede para a gente um nome de máquina. Esse nome de máquina não tem nada a ver com o nome que vocês deram para essa máquina no VirtualBox, certo? Esse aqui vai ser um nome que vai identificar essa máquina na rede e em alguns outros serviços. Então, eu vou colocar aqui o nome dela de servidor, ok? Nome de domínio. Você pode utilizar o nome de domínio da sua rede. Se você estiver fazendo testes, apenas pode deixar o domínio em branco. Mas eu vou colocar aqui o meu domínio morais.eti.br. Senha de root. Então, gente, na instalação do Debian, ele obriga a gente nesse momento a colocar uma senha de root. Eu vou colocar uma senha super segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fins didáticos, gente, é besteira, tá? A gente pode fazer essa mudança depois, como a gente vai ver na hora de instalar alguns adicionais, tudo bem? Mas para fins didáticos, eu prefiro colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no momento de instalação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para confirmar. E vai pedir aqui um novo usuário. Gente, aqui vai ser um nome, o seu nome ou o nome da sua função dentro da empresa que vai ser utilizada para acessar essa máquina. Eu vou colocar o meu nome aqui como nome de usuário, tá? A etapa anterior foi o nome completo, mas eu vou colocar somente o primeiro nome mesmo. Agora o nome de usuário, que vai ser o nome que eu vou utilizar para login da máquina. A senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aqui na questão de fuso horário, gente, é interessante que vocês coloquem o fuso horário aqui conforme o estado onde vocês se encontram. Tudo bem? Eu estou aqui em Brasília, eu colocaria Distrito Federal. Mas por que colocaria? Você não está em Brasília? Eu tive algumas experiências passadas não muito agradáveis com questão de horário, de fuso horário, deixando a hora da máquina errada, né?
Então, eu percebi que isso acontecia de vez em quando com o Distrito Federal e São Paulo, mas que não acontecia com Pernambuco, tá? Como isso aqui não quer dizer a nossa localização mesmo, localização física, e sim somente fuso horário, eu costumo utilizar Pernambuco, certo? Aí fica a critério de vocês fazerem os testes aí. Pernambuco agora ele vai tentar detectar mais alguns componentes de hardware, principalmente o disco rígido, e vai abrir agora para a gente o particionador. Bom, vocês sabem que um disco rígido, para que ele possa ter dados gravados nele, ele precisa de um sistema de arquivos. Por padrão, lá no Windows, vocês vão ter o sistema de arquivos NTFS, né? Podendo ter também o sistema de arquivos FAT, que também é utilizado na maior parte dos disquetes, né? Formato do sistema de arquivos FAT. Aqui no Linux a gente precisa de um sistema de arquivos também, e atualmente para desktop, até mesmo para servidores, a gente utiliza muito um sistema de arquivos ext4, como a gente vai ver a seguir. Só que a gente precisa de uma partição para poder instalar esse sistema de arquivos, para formatar essa partição como sistema de arquivos. Então, um disco rígido, qualquer disco rígido que seja, você pode criar 4 partições primárias, né? Ou 3 partições primárias e até 64 partições lógicas. Tudo bem? Ah, mas o que exatamente é isso? Na prática, aí o que vocês estão vendo no Windows de vocês, o C dois pontos é uma partição. Tem gente, como eu falei anteriormente, que tem o C dois pontos para o Windows e os arquivos de programas e tal, e um drive D dois pontos, uma partição D dois pontos para gravar dados, arquivos, vídeos, fotos, né? E o que vocês desejarem. Tudo bem? Então a gente tem que fazer esse particionamento aqui também no Linux para gravar os nossos arquivos em uma partição com o seu formato apropriado. Ele permite com que a gente faça isso de forma assistida, ou seja, automática, né? Utilizando um disco inteiro. Utilizando o disco inteiro e configurando LVM. Se você não está familiarizado com LVM, tá? Não utilize nesse momento, né? Principalmente se for LVM com disco criptografado. E nós temos a opção de manual. Eu gosto de fazer essa instalação no modo manual para explicar um pouquinho mais sobre esses processos de particionamento e sistema de arquivos. Então vou aqui no manual. Mais uma vez ele permite que eu faça o particionamento assistido. Configurar volumes iSCSI. Se eu tiver um storage de rede, né, um NAS que tenha volumes iSCSI criados e disponibilizados para essa máquina, esse aqui é o momento de eu configurar. Mas eu só tenho meu disco rígido por enquanto, que é esse carinha aqui. Tudo bem? O que ele mostra aqui pra gente, pessoal? Ó, ele está dizendo ali o SCSI 2, que é uma etapa de endereçamento, né? 000. O que interessa pra gente? Aquele SDA já começa a interessar pra gente para fins de controle. Por quê? No SDA, eu tenho o SD de SCSI Disk e o A significa que é o primeiro disco que foi reconhecido pelo sistema operacional. Se eu tivesse um segundo disco rígido ou até mesmo um pendrive, ele seria reconhecido como SDB. Se eu tivesse mais um, SDC e por aí vai. Depois ele diz aqui qual é a capacidade desse disco, 21.5 GB, né? E ele tenta exibir para a gente qual é o fabricante desse disco. Como ele reconheceu que é um disco virtual, do VirtualBox, ele coloca ali para a gente VBox Hard Disk. Tudo bem? Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso em qualquer disco rígido é criar uma tabela de partições. Então, selecionando o disco aqui, eu aperto o Enter. E ele pergunta, criar uma nova tabela de partições vazias? Sim. Aí vocês percebem que aqui embaixo eu já tenho um espaço livre para criar partições primárias ou lógicas. Tá? Então, vou usar aqui esse espaço livre, Enter. Vou utilizar a primeira opção de criar uma nova partição.
Capacidade. Aqui eu vou criar uma partição de 1 GB. 1 espaço GB. Tá? Uma partição de 1 GB. Pô, professor, mas 1 GB não dá para nada. Depende. Vamos ver. 1 GB vai ser primária ou vai ser lógica? Lembrem, primária. Se eu criar 4 partições primárias no meu disco rígido, eu não consigo criar mais nenhuma, nem lógica. Se eu for criar mais de 4 partições, então é bom com que eu faça a criação de 2 ou 3 partições primárias e todas as outras devem ser lógicas. Então aqui nesse momento eu vou criar uma partição primária no início ou no fim do espaço disponível. Gente, tanto faz, eu sempre coloco no início. Beleza, agora ele abre um menu para eu colocar aqui as informações corretas, né, que eu preciso para essa partição de 1 GB. Primeira opção é usar como. Por padrão ele está sugerindo para a gente usar o sistema de arquivos ext4, tá? Que é um dos sistemas de arquivos padrão aqui para o nosso Linux. Da mesma forma como o NTFS é padrão para o Windows hoje em dia. Aqui eu vou dar um Enter e vou selecionar lá embaixo a área de troca swap. Enter. Vocês viram que até a maior parte das configurações adicionais já sumiram. Então por que eu preciso de um disco de área de troca? Gente, é uma boa prática a gente colocar esse disco de área de troca, essa partição de área de troca swap. Por quê? Vocês viram que a nossa máquina virtual tem 1 GB de memória RAM. O que o sistema operacional, e eu não digo só Linux, mas o Windows também. O que o sistema operacional faz quando ele está esgotando, está consumindo quase toda a memória RAM? Ele vai pegar um espaço em disco que é reservado como memória virtual, certo? Então ele vai consumir aquele espaço em disco como se fosse uma extensão da memória RAM. Dessa forma, o seu sistema operacional ele não trava por falta de espaço de memória RAM, mas também ele fica um pouco mais lento, porque ele vai começar a manipular os processos naquele espaço virtual do seu disco rígido. Tudo bem? Então é uma boa prática a gente usar aqui a área de troca. Não precisa fazer mais outra modificação aqui. A gente vai partir aqui para finalizar a configuração da partição. Bom, sobrou aqui mais um espaço livre de 20.5 GB. Vou dar um Enter nesse espaço livre, criar uma nova partição. Aqui ele já preenche com o total de tamanho disponível. Eu apenas vou dar Enter. Primária ou lógica? Essa eu vou colocar como lógica. A gente vai ver a diferença entre elas. Sugeriu de novo o sistema de arquivos da ext4. Ok? Ponto de montagem, gente. Aquele barra que tem ali, na verdade nós chamamos de raiz. É o nosso diretório raiz do Linux. Vulgarmente, alguns profissionais chamam, fazem uma comparação dele com o C2 pontos do Windows. Mas na prática ele é exatamente isso, certo? Ele é a raiz de todo o conteúdo que tem no nosso disco rígido, certo? Então é ali que vão ser criados diretórios dos usuários, diretórios de configuração, diretórios que vão ter os aplicativos, os executáveis, as bibliotecas, enfim, certo? Para vocês terem só uma noção, né, a gente poderia ter um diretório de root, um diretório /home, que é onde ficam os arquivos dos usuários, e mais uma série de pontos de montagem que são todos específicos, né? Por exemplo, se eu criar um servidor web com essa máquina, eu vou desejar ter uma partição /var, né, para colocar os arquivos da minha página ou das minhas páginas web, de forma com que, se esse diretório /var extrapolar a sua capacidade, né, atingir toda a sua capacidade de disco, ele não vai atrapalhar o funcionamento do próprio sistema operacional, porque o sistema operacional vai estar na sua partição raiz. Tudo bem? Legal. Não preciso mais mexer em nenhuma configuração aqui. Vou partir para finalizar a configuração da partição, certo? E antes da gente continuar,
eu só quero chamar a atenção aqui que é o seguinte, essa primeira partição swap, vocês estão vendo que tem lá um jogo da velha 1 e a partição raiz tem um jogo da velha 5. Isso significa que essa partição swap será reconhecida pelo sistema como SDA1, a partição SDA1, e essa aqui como SDA5. Tudo bem? Se isso aqui já atende a gente pode finalizar o particionamento, escrever mudança em discos. Ele ainda pede para a gente confirmar mais uma vez. Vamos lá em sim. E agora o que ele faz? Ele cria as duas partições, formata as duas partições e agora está fazendo uma instalação do sistema básico. Está pegando dados lá da nossa imagem .iso e gravando no nosso sistema operacional. Aliás, está gravando o sistema operacional no disco rígido. Tudo bem? Eu vou dar uma pausa aqui e vou retornar quando ele já estiver pronto para a próxima etapa. Nessa etapa agora, ele parou aqui no gerenciador de pacotes. O que ele está falando para a gente? Ele está perguntando se eu desejo ler outro CD ou DVD. Na página do Debian, está escondidinho aqui atrás, tem a possibilidade, né, de você chegar aqui na opção de download e fazer o download de várias imagens de CD ou até mesmo de DVD. Então vão ser arquivos .iso que vão conter muito mais pacotes disponíveis ainda para você fazer a instalação deles durante esse processo de instalação. Só que não é o nosso caso, tá? Como eu falei para vocês, a nossa imagem que a gente está utilizando é uma imagem NetInst que vai permitir com que a gente faça várias instalações já pela rede, pela internet durante a instalação. Então nessa opção aqui de ler outro CD ou DVD, eu clico em não. E agora ele vai perguntar para a gente onde fica o nosso repositório de preferência, ok? O que vem a ser um repositório, gente? Vocês já instalaram algum aplicativo no celular de vocês, seja Android, seja Apple? Ele vai lá numa lojinha de aplicativos, você escolhe o que você quer e manda instalar, certo? Aqui com Linux, nós temos um manipulador de pacotes muito esperto. Ele utiliza o que a gente chama de repositórios, que são várias fontes de instalação. É como se fossem várias fontes que contêm programas que a gente pode instalar no nosso Debian, simplesmente escolhendo, mandando instalar, e o próprio Debian baixa tudo que é necessário desses repositórios, baixa da internet, certo? Baixa os pacotes, faz a instalação para a gente e já deixa a gente utilizar da maneira que a gente quiser. Então existem várias cópias, vários espelhos, por isso que ele chama de espelho, tá? Em vários locais do mundo existem espelhos que contêm exatamente os mesmos pacotes. Por que em vários locais do mundo? Porque, por exemplo, para mim, eu que estou aqui em Brasília, é muito melhor eu escolher um espelho de repositório no Brasil, porque a conexão vai ser mais rápida com esse repositório, logicamente. E olha aqui, ó, a quantidade de repositórios que eu tenho aqui no Brasil, certo? Por costume, já há anos eu utilizo esse primeiro, ftp.br.dev.org, certo? Então podemos escolher esse cara aqui. Novamente aparece aqui para gente uma opção de proxy, certo? Antes tinha lá no VirtualBox a opção de você selecionar um servidor proxy. Agora aqui dentro da instalação do Debian também ele permite com que eu utilize um servidor, indique um servidor de proxy, né, caso o acesso dessa máquina à internet tenha que passar obrigatoriamente por esse proxy, tudo bem? Aqui eu estou instalando numa rede doméstica, então não há necessidade, o acesso aqui é direto. Eu vou deixar em branco e vou dar um Enter e agora ele vai continuar aqui a etapa, né, de configuração.
que ele está fazendo nesse momento? Nesse momento ele está indo naquele repositório ftp.br.debian.org, ele está obtendo uma lista de pacotes disponíveis lá naquele site, né? E a versão de cada um desses pacotes. Por quê? Se eu já tenho pacotes instalados na minha máquina, ele vai verificar que tem pacotes mais recentes no repositório, já vai fazer o download para mim e atualizar esses pacotes. E depois da instalação, ele também já vai saber quais são os pacotes disponíveis na internet, nesses repositórios, e vai permitir com que eu faça a instalação de, desses pacotes que estão lá disponíveis para mim. Tudo bem? Aqui ele vai fazer algumas instalações básicas, tá? De pacotes, seja os pacotes necessários, seja os pacotes que precisam ser atualizados. Essa etapa pode demorar um pouquinho. E, para minha surpresa, não demorou. Eu já ia dar um pause aqui para não consumir o tempo de vocês, mas vamos lá. Agora ele pergunta aqui se eu desejo participar do concurso de utilização de pacotes. Ele pede para a gente a permissão de coletar dados de instalação de pacotes que a gente fez no nosso Debian e enviar para os desenvolvedores para gerar estatística, para eles saber quais são os pacotes mais utilizados e tudo mais. Eu não gosto da ideia de ficar mandando estatísticas da minha máquina para lá, certo? Para canto nenhum. Então, normalmente eu não participo, certo? Então vamos deixar aqui um não e um enter. Passou para a parte de selecionar e instalar software. E aqui é interessante, gente. Como falei para vocês, o NetInst ele vem ele vem sem ambiente gráfico, certo? No arquivo .iso. Só que como a gente configurou ele para se conectar em um repositório de pacotes na internet, ele já viu que nesse repositório tem a possibilidade de eu fazer o download e instalar já aqui um ambiente de área de trabalho. E diferente do Windows, que só tem um sistema de arquivos, né, um sistema de janelas, um ambiente gráfico só, né? No Linux nós temos vários e os mais interessantes, os mais conhecidos estão aqui. O Gnome, XFCE, o KDE, que eu acho que é o mais elaborado visualmente, né? Temos o Cinnamon, que é um dos padrões do Linux Mint, Mate e por aí vai, certo? Vocês poderiam selecionar nesse momento, eu quero testar ambiente gráfico, né? Para saber como é que é. Então vocês podem aqui nessa etapa selecionar um ou todos, por que não? Mas como é que eu vou utilizar todos os ambientes gráficos? No momento que vocês forem fazer o login na máquina de vocês, tem lá uma opçãozinha que vocês vão clicar com o mouse e selecionar qual ambiente gráfico que vocês querem carregar após o login. Não gostei, faz o logoff e antes de fazer o login de novo, seleciona uma interface gráfica diferente. Só que nós vamos utilizar para servidor, então eu vou desmarcar utilizando o espaço, né? Todas essas opções. Vou desmarcar a opção de servidor de impressão, certo? E vou marcar aqui servidor SSH. O servidor SSH vai ser muito útil para a gente fazer um acesso remoto a esse servidor de forma segura, visto que SSH significa Secure Shell, né? Ou Shell seguro. Então, a gente vai fazer um acesso criptografado remoto a essa máquina quando a gente precisar administrar ela, certo? Imaginem vocês que vocês estão configurando um servidor Debian lá nos Estados Unidos. Vocês podem configurar daqui, por que não? Aí por SSH vocês se conectam naquele servidor remotamente sem a necessidade de viajar para lá e fazer administração física, né? Então vou deixar aqui as duas últimas opções marcadas, servidor SSH e utilitários de sistema padrão. Vou aqui mandar continuar. E agora essa etapa sim, ela pode ser um pouquinho mais demorada, tudo bem? Aqui eu vou dar um pause e voltamos em instantes. Bom, pessoal, após ele finalizar ali a instalação dos pacotes que a gente selecionou, ele cai nessa tela aqui de
instalar o carregador de inicialização Grub em um disco rígido. O que é esse gerenciador, o carregador de inicialização Grub? Ele é um sistema que vai dar o start, né, da inicialização do nosso Linux. Quando a gente liga o computador, ele procura a inicialização, seja no disco rígido, seja num CD-ROM, né? E para que ele possa reconhecer a inicialização do disco rígido, ele vai procurar as informações de inicialização logo no primeiro setor do nosso HD, numa região chamada MBR, Master Boot Record. É uma região do HD própria para isso. E a gente pode fazer a instalação do Grub nessa MBR aqui nesse momento. Tá? Ele vai abrir para a gente essa possibilidade. Então a gente vai utilizar aqui a opção Sim. Opa, sair aqui do... Ó. Sim. E ele dá as duas opções para a gente, informar manualmente ou selecionar aqui o disco rígido que a gente vem utilizando até então na nossa instalação. Vamos lá então, selecionar /dev/sda, certo? Tá fazendo ali a instalação. O que eu acho interessante, pessoal, também é o seguinte: se você tem o seu computador com o Windows instalado e você deseja também ter o Linux instalado, mas mantendo o seu Windows, né? Você pode redimensionar ali o disco, separar um espaço para o Linux e instalar o Linux nesse espaço que sobrou. E com isso você vai ter o que a gente chama de Dual Boot. Quando você ligar o seu computador, o menu Grub vai exibir para você a opção de usar o Linux ou usar o Windows, certo? E aí, quando você precisar usar o Windows, você inicia o computador e seleciona a opção do Windows. Ah, agora eu preciso ir lá no Linux porque tem uma ferramenta que eu uso lá, né? Então você vai reiniciar o computador e vai selecionar a opção do Linux para usar o Linux naquele momento, certo? Se quiser saber um pouco mais, procure, né, sobre a configuração de Dual Boot Windows e Linux na mesma máquina, tudo bem? Hoje em dia tem algumas configurações um pouco mais chatas de EFI e tal que podem dar problema dependendo do computador que vocês estiverem utilizando. Legal? E aqui deu para gente agora a mensagem de instalação completada. Legal? Ele lembra a gente que a gente tem que remover a mídia de instalação. Se você estiver fazendo a instalação num computador físico, né, ele vai ejetar o CD. Aí você aproveita para tirar logo da bandeja, né? E clica no, dá um Enter para continuar. Legal, o VirtualBox agora vai reiniciar. Olha lá, ó. Esse menu aqui, pessoal, tá? É o nosso menu do Grub. O Grub cria esse menu de inicialização. É aqui que eu falei para vocês. Se vocês estiverem configurando o computador de vocês em Dual Boot, né, ele vai mostrar aqui o Debian Linux, opções avançadas, e logo abaixo a opção de utilizar o Windows. Tudo bem? Vamos de Debian, logicamente. E se tudo ocorreu bem, a gente tem que chegar na nossa tela de login. Legal. Estamos na nossa tela de login. Debian no Linux 10, servidor TTY1, que é o nosso primeiro terminal de texto. Tá? Aí daqui o prompt, servidor Linux, servidor login. Vamos poder fazer login tanto com o usuário comum que a gente criou, quanto com o usuário root. Como usuário comum, vou colocar aqui o usuário que eu criei, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E eu caio aqui no meu terminal. Se eu quiser fazer o login como root, coloco o usuário root, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E também vai cair no terminal para mim como usuário root, certo? Então a etapa que eu queria trazer para vocês até esse momento é como que a gente faz a instalação do nosso servidor Debian, uma instalação básica, simples de fazer. Tomou bastante tempo nesse vídeo, logicamente, porque eu estou explicando as etapas. Mas no dia a dia, gente, a gente faz essa instalação em poucos minutos, muito rápido mesmo, muito fácil de fazer, né?
E aquela dica que eu dei para vocês, logo no início da instalação, vocês vão ter a opção de fazer o Graphical Install, que é a instalação gráfica, ou o Install, que foi o que a gente fez, que eu acho que é muito mais rápido que a instalação gráfica. Tudo bem? Então, Debian instalado, e o que a gente vai fazer com ele agora? Várias coisas bacanas. Tá? Então, não percam, utilizem esse vídeo como base para as outras atividades que vocês queiram fazer ou as atividades que vocês queiram acompanhar que eu devo lançar em seguida. Beleza? Grande abraço e até logo!